Pod 2Cast. Oferecimento Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Líder Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Que bom que você chegou até aqui e a gente sempre traz grandes convidados para dar um brilho maior aqui ao nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal Pod 2Cast, compartilhe com seus amigos, toque o sininho e fique por dentro das novidades e episódios que acontecem aqui, tá certo? Salve, salve para os nossos patrocinadores, em especial nosso querido Eduardo, da Tradição Comedoria. Gente, a nossa convidada de hoje, ela nasceu na Porta do Sertão, nasceu em Arco Verde, é graduada em letras, especialista em literatura e mestra em estudos da linguagem, escritora também e super premiada. Com vocês, Conceição Rodrigues, seja muito bem-vinda ao nosso Pod 2Cast. Que bom ter você aqui, Conceição Rodrigues. Posso chamar de Conceição, Cecita? Como é que chama Cecita. Cecita? Isso. Conceição fica muito formal. Muito formal, muito é. Forte, né? Isso. Cecita fica mais leve. É. Tudo bem, Cecita? Tudo bem. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, Ari. Para mim é uma honra, uma alegria. E vamos embora, papear. Olha, nós temos aqui 4 filhos seus aqui na mesa. Sim. Para dançar na cerca elétrica. Temos aqui E Deus Não Acudiu Ninguém, Molhada até os Ossos e Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. 4 obras. Queria que você me falasse primeiro quem é a Conceição Rodrigues. Me conta um pouco da tua história, como você chegou até aqui, como você idealizou, você já, desde a infância, você já queria ser escritora. Fala aí da tua trajetória, Cecita. Eu sou do Portal do Sertão, como muito bem você já disse, não é? Meu pai era poeta, era Bardo Rodrigues, foi um homem que nunca pisou na escola, na vida, e na infância dele ele era aquelas crianças que carregavam a feira das senhoras em carrocinhas. Não sei se você pegou esse tempo ou se aqui em Recife existia esse movimento forte. Eu morei um bom tempo em Pesqueira. Pronto. Eu morei de 75 até 83, morei em 82, morei em Pesqueira, né? A família da minha mãe é de lá, que é perto de você. Perto, vizinhos praticamente, vizinhos, né? E em Arco Verde tinha esse movimento das senhoras fazerem as feiras. Meu pai levava a feira lá no carrinho para elas, até em casa. Carrinho de mão, sim, né? E no meio da feira tinha um cordelista que ficava lá declamando. E meu pai se encantou, né? E pediu a esse senhor para ensiná-lo a ler. E esse senhor ensinou meu pai a ler e daí para frente a paixão pela literatura dele, né, o amor só fez aumentar. Que eu acho que esse amor já existia antes dele se apropriar da leitura, mesmo antes dele se apropriar da leitura e da escrita, mas a sonoridade, a palavra já tinha captado ali o coração dele. Né? E eu cresci nesse ambiente e meu pai foi o meu pai depois dos 50. Quando eu nasci, meus irmãos já eram bem mais velhos, 14, 15, 16, 17 e um bebê, eu. E assim... Quando você nasceu, ele tinha mais de 50. Tinha mais de 50. Depois de ter 4 filhos, aquela carreirinha. Sim. Né? Aí 14 anos depois vim eu. 14 anos após o caçula. Aí eu peguei muito na minha infância, ele muito trabalhando na máquina de datilografar, que muita gente hoje já não sabe mais o que né? Na máquina de datilografar, dedicado ali, chegou a publicar 2 livros de uma maneira bem singela, mas ele de alguma maneira deve ter influenciado. Minha mãe era uma grande contadora de histórias, gostava de contar causos do sertão e etc. Mas eu tenho para mim, sabe, Ari, a convicção que se não fosse dessa maneira, seria de outra. Entendi. Eu nasci para a literatura. Entendi. Seu pai era autodidata, né? Era.
Era. Porque nunca foi à escola, né? Nunca jamais pisou. E aí você saiu de Arco Verde com quantos anos? Rapaz, a história, assim, é complicada. Depois, meu pai passou no concurso do DENOX, que é o Departamento de Secas, né? Bem antigo também, aqui em Recife, né? E se aposentou. Quando eu nasci, eu não sei se ele já estava aposentado ou se estava próximo. Sim. E meus pais ficaram naquela coisa, Arco Verde e Recife, Arco Verde e Recife, Arco Verde e Recife. E eu fiquei para lá e para cá. Só parei mesmo assim em Recife depois do falecimento dele. Ele faleceu, tinha entre 15 e 16 anos, eu não tenho certeza, mas acho que aos 15 anos. Aí a gente ficou de vez em Recife e eu fiquei sob os cuidados do meu irmão, que eu considero também um pai, uma pessoa muito importante para mim. O mais novo. O mais novo. É. O caçula, né? O caçula Antes é que de você. segurava a barra toda, de todos e dos meus pais. Então são quantos irmãos? 5. São 5 comigo. Com você. E aí você começou, na tua adolescência, tu já idealizava, escrevia em diários? Diários, exatamente. Você aí adivinhou. Diário. Né? Escrevia em diários. Quando eu tinha raiva de uma pessoa, me arretava lá com a pessoa, escrevia, desabafava lá. Ou então, quando eu me apaixonava por alguém, desabafava lá. Se a pessoa não me quisesse, pronto, aí o desabafo era gigantesco, né? Que faz parte. E depois do diário, eu comecei a criar histórias, né? Histórias curtinhas, como uma maneira de desabafo. Para mim foi muito terapêutico, né? Eu cresci em um lar bem conturbado. Meu pai já tinha mais idade quando eu nasci. Minha mãe era uma mulher muito depressiva. Era mesmo? Um dos meus irmãos, não o que me criou, o outro, desencaminhou-se aí. Então, a gente vivia em uma casa muito complicada, de muita briga, muita confusão, quebra-quebra mesmo, sabe? Foi bem complexa a minha infância. Né? Infância, já peguei, já pegava esses perrengues, esse rolo todo acontecendo, na adolescência também. Então, escrever, de certa maneira, me salvou Era total. terapêutico para você. Não tinha ninguém da minha idade para conversar, não tinha muitas amizades. Sempre fui uma pessoa mais reservada, embora comunicativa, mas no meu íntimo eu me sentia muito sozinha. E a escrita realmente, para mim, teve esse poder terapêutico de desabafo e tudo mais. Porque você é transportado para um mundo diferente, né? Isso. Um mundo paralelo, né? Isso. Mas você pensava em escrever, em colocar no livro o retrato do que da tua vivência em família ou não? Você queria fazer outra coisa? Por exemplo... Porque geralmente acontece isso, Acontece. Né? Todo escritor, ele tem algo que está partindo de suas experiências pessoais, do que ele está vendo do mundo, do que o toca, né? Tem muito disso. Os temas, eu acredito, né? Deve ter outros escritores que tenham opiniões diferentes, mas para mim as temáticas é que nos escolhem, porque a gente não escolhe o que nos toca, o que nos faz refletir, o que mexe conosco. As temáticas e as situações é que vão nos escolhendo. Entendi. E aí, qual foi o teu primeiro livro? Meu primeiro livro não é nenhum desses. Não? Não. Porque eu tenho alguns livros mais antigos que ainda não publiquei. Esses foram lançados. Isso, certo. Esses aqui Mas são. o primeiro você não lançou? Não lancei. Que se chama Sertão, numa referência ao sertão, a cidade de Arco Verde, né? Eu ainda não lancei, mas ele tem pelo menos entre 25 e 26 anos. Que é o primeiríssimo de todos, assim, completo, bonitinho, fechado, que você pode entregar a um editor e dizer, publique. É ele, Sertão. O primeiro a ser publicado é esse aqui, Molhado até os Ossos. Certo. Mas deixa eu, pela editora Patuá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não lançou o primeiro, Sertão? O primeiro livro? Eu não sei te explicar. Foi uma coisa assim
De instinto. Vamos logo trabalhar esse aqui, molhado até os ossos. E eu enviei os originais à editora. A editora aceitou, respondeu prontamente, né? E foi ele o primeiro publicado. Eu vou publicando pela ordem do que o sentimento vai mandando. Aí o primeiro foi esse, né? Que tem um título bem sugestivo, a capa também. Ele trata muito do universo feminino, no sentido da liberdade, da política, da reflexão, do erotismo, da liberdade sexual da mulher. Tem uma coisa também meio de protesto e rebeldia. Praga de mulher. Página, sem spoiler. Quero sentir o cheiro asqueroso de tuas entranhas ardentes. Isso aqui já é um livro. Esse foi o teu primeiro? Esse foi o primeiro a ser publicado. Pô, legal, cara. Tem uma homenagenzinha aí à cidade do Recife. Ele é um livro muito água, muito líquido, muito mulher. Né? Leve mais ou menos. Não, leve assim, leitura fácil. Tá? Uma leitura simples, contexto, não, né? Simples, direta. Tem algumas brincadeirinhas também aí, tem umas charadinhas, tem umas coisinhas que o leitor vai precisar ter um pouquinho mais de paciência para desvendar também. E outras mais objetivas e mais diretas. Certo. Então, esse foi o teu primeiro... Foi o primeiro. E a emoção, assim, de lançar o primeiro... o livro, assim, ver publicado, deve ser muito massa, né? Então, eu fiquei, assim, meio receosa, tive um pouquinho de medo, porque uma coisa é o livro tá engavetado, tá com você, ninguém tá lendo, ninguém tá sabendo, e outra coisa é você jogar pro mundo, e os leitores é que vão fazer suas interpretações, vão dizer o que pensa. Às vezes o pessoal vem com cada coisa que eu nem imaginei. Aí, como interpretação, né? E o livro deixa de ser um pouco seu e passa a ser de cada leitor, porque cada leitor, dentro do universo que ele tem, dentro das experiências que ele tem, do contexto de mundo dele, é que ele vai interpretar o texto. Isso. Entendi. Perfeito, Ari. Partindo daqui, você foi para o... Depois desse veio Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, que também é um livro de poemas, né? Certo. Ele é um livro, assim, de uma densidade maior. Ele é dividido em 4 momentos, que eu chamo de desatos, numa referência ao que seria o teatro. O teatro tem atos, aí são desatos. São 4 desatos. Tem uma parte bem inicial, que é bem política, uma outra que é uma reflexão das injustiças do mundo. Um terceiro momento é dedicado àqueles que decidiram não mais viver, né? E o quarto momento seria um momento de ressurreição. E é um livro que fala muito de várias santas, viu? Fala que Santa Teresa d'Ávila, Santa Cecília, fala muito em Jesus, tem muitos... É um livro também místico. Sim. Molhado até os Ossos tem também algo de misticismo, esse aqui também tem. Certo, só que Molhado até os Ossos fala mais do universo feminino. Mais do universo feminino. Certo. O intervalo de uma escrita para outra, de um livro para outro, assim... Esse aqui, qual foi o ano do Molhado? Eu acho que ele foi de 2020. São recentes. Eu escrevo há bastante tempo, mas só foram publicados há pouco tempo. De 2020 para cá. De 2020 para cá, sim. Pronto. Esse aqui, um ano depois ou no mesmo ano? Eu não lembro. Eu acho que foi um ano depois. E durante a pandemia é que a cabeça fervilhou mesmo, né? Durante a pandemia... eu me dediquei mais a trabalhar outros que não esses, os engavetados, dar uma revisitada. Sim. Porque esses aqui já estavam meio que fechados mesmo, já completinhos, revisados. Já pronto para... Prontos, e criar outras coisas. Certo. E aí agora, depois Os Dedos das Santas, a gente vai para qual? Aí a gente vem para esse aqui, E Deus Não Acudiu Ninguém.
Os anteriores são livros de poemas, né? São em versos. Esse Deus Não Acudiu Ninguém é um livro de contos, que são historinhas curtas, narrativas curtas. São 16 contos, 16 historinhas. E esse aí seria o meu livro 16 ou 18 mais. Porque ele trata de temáticas assim mais pesadas, que o leitor tem que saber que vai mergulhar em um universo mais sensível e que ele precisa ter uma idade para isso, né? Então, eu indicaria esse livro entre 16 e 18 mais. Entendi. São temas aí bem tabus. Eu achei legal também as capas. Tem uma pessoa fixa para as tuas capas ou cada livro teve um trabalho de um artista diferente? Minha editora é uma editora de São Paulo, chamada Editora Patuá, né? E eles fazem todo esse trabalho de capa. Eles têm seus artistas, né? Porque o escritor pode dar sugestões também, né? Pode. De capa, né? Pode dar. Se ele for um autor independente de editora, ele pode fazer como ele bem entender. Ele mesmo criar a capa, ele vai numa gráfica, ele imprime. Perfeito. Faz tudo. Perfeito. E Para Dançar na Cerca Elétrica? Para Dançar na Cerca Elétrica é o livro mais recente, né? Ele fala da questão de guerras, ele parte lá das colonizações, fala das guerras, traz uma ênfase com a Segunda Guerra Mundial, sobretudo o Holocausto. Trazendo um contraponto com a contemporaneidade, com Gaza, a questão de Israel e etc. Então, ele é um livro que, no fim das contas, ele está querendo refletir assim. Por que é que a humanidade vivenciou tanta coisa, né? A dor que foram as colonizações, as dores das guerras. E a gente continua repetindo essa história. Hoje no mundo nós temos mais de 40 conflitos armados, entre eles algumas guerras. A gente tem países aí que milícias que estão mandando. A gente tem um movimento como o Talibã, por exemplo. Sim. A gente tem países que a mulher, o ambiente em que ela está, não pode nem ter janelas, né? A gente tem... As guerras santas são seculares, né? São seculares, mas que eu acredito que, na verdade, todos os interesses por trás do que se diz santo ou religioso são os interesses de quem está lá no topo do poder, né? Com certeza. E são jogos de interesses pelo poder aquisitivo, pelo poder de subjugar um povo e dizer como é que uma nação deve funcionar, e o povo, quem está lá na ponta, que sofre, quem paga, né? Cecita, as menções honrosas no prêmio, falando das premiações, no prêmio de Pernambuco, Prêmio Pernambuco de Literatura por Corda para Nós e 323, que é um romance. É um romance, né? Como isso impactou aí na tua... Eu fiquei bem feliz. Não fiquei mais feliz porque os livros não chegaram a ser publicados, mas quem estiver assistindo por aí quiser publicar, viu? Estão prontinhos. Corda para Nós é um livro também de contos, né? São narrativas curtinhas. E 323 é um romance, é uma narrativa longa, é uma história única e mais... comprida, digamos assim. 323 é justamente o número da casa em que eu morei e em que eu vivenciei muita confusão, muito problema familiar. Então o 323 já traz um pouco da tua vivência. Isso, traz um pouco mais. Mas de uma forma romantizada. Isso, tem umas coisas que são verdade e tem outras coisas que são mentira. Tem outras coisas que são floreio e assim vai. A gente vai misturando tudo, né? Na liga da escrita. Nem tudo é verdade. Tem mais ficção do que verdade. Outros escritos têm mais verdade
que ficção, e por trás de tudo isso tem a técnica, tem a elaboração, tem a artesania, tem o trabalho, né? Tem essa coisa também. É ilustrativo ele, não? Não. Não, entendi. O que mudou no processo, assim, da criação do Corda para Nós e do Romantismo 323? O Corda para Nós sempre, assim, teve uma coisa que foi fundamental na minha vida e que mudou muito minha maneira de ler e de escrever, que foi trabalhar com o Raimundo Carreiro, né? Raimundo Carreiro faleceu na madrugada, deixa eu ver, na madrugada de ontem, né? E Raimundo Carreiro é um grande escritor nosso aqui pernambucano, nascido em Salgueiro, e ele entende e saca muito de técnica de criação literária. Como funciona o personagem, como funciona uma narrativa, que técnicas você pode usar para seduzir mais o teu leitor, ou para de repente você tá narrando aquela história e você dá uma virada na história que o leitor não tá esperando. Então eu tive a sorte e a honra de ter trabalhado com o Raimundo Carreiro durante muitos anos. Começamos lá na União Brasileira de Escritores, na UBE, na Rua Santana. E durante os anos... Você já tinha lançado algum desses livros? Não tinha lançado nenhum livro. Foi fácil chegar até eles? Rapaz, sabe o que foi que eu fiz, Ari? Um belo dia na rede social, eu mandei uma mensagem para ele e disse: Carreiro, quero trabalhar com você. Porque uma amiga minha, que foi assistente dele, né, eu soube que ela ia sair, e eu disse: oxe, eu vou falar com ele. Ela: não, menina, eu falo. Eu disse: não, deixa que eu falo. Entrei na rede social, falei com ele pelo Messenger, né, aquela mensagem privada, disse: olha, Carreiro, quero trabalhar com você. Ele disse: esteja lá na UBE, segunda-feira, 14h. Só isso. E quando nos encontramos, parecia que a gente já tinha trabalhado junto uma vida inteira. Deu muito certo. O meu trabalho com ele era porque ele tinha oficina de criação literária. Até pouco tempo ele tinha também, só que de forma remota. Agora eu já não estava mais com ele. Devido à enfermidade? E isso, a quantidade de trabalho que eu tenho, eu não tive mais como acompanhá-lo. Mas lá o meu trabalho com ele era o seguinte: ele é uma escola de escritores, né? Os escritores levavam seus textos, a gente debatia, a gente via: não, essa história aqui não está dando muito a liga, está faltando tal informação, aqui você poderia enriquecer mais a história. Era nessa vibe, era oficina mesmo, os escritores iam para lá para escrever, e também a gente estudava livros de autores que trabalhavam técnicas. E Raimundo Carreiro é um desses, que ele tem livros também de técnicas literárias, né? E ele é reconhecido internacionalmente, né? Internacionalmente, com relação à técnica literária de conhecimento, eu considero ele o maior do Brasil e no mundo. Raimundo Carreiro é referência quando a gente fala de literatura, seja da própria escrita dele, seja ele como professor de escrita. Realmente, ele é inigualável. E você, antes de lançar, você passou pelo crivo dele, ele... Não, as tuas obras? Não. Não, porque eu comecei a lançar por poesia e ele é muito da narrativa, muito da prosa. Então, o meu gênero já estava um pouquinho fora do que a gente... dele, né? do que a gente costumava fazer na oficina. Mas foi um grande apoiador, gostou muito. Quando eu lancei Molhada, ele tinha uma coluna no Diário de Pernambuco, ele escreveu, foi um grande incentivador e gostou de verdade. Que ele é daqueles cabas, porque se ele não gostar, ele fala, né? Então, para mim, ele foi realmente um divisor. Nunca mais eu li um livro da mesma maneira, depois de Carreiro, porque você lê já vendo a técnica que aquele escritor usou ali.
como ele fez aquilo ali com brilhantismo ou como ele poderia ter feito melhor. A gente perde meio que a inocência quando lê, porque Perfeito. lê com um olhar muito crítico, É. né? E na escrita também a gente aperfeiçoa, né? Conhecendo as técnicas de criação. Nem que seja para a gente ser rebelde e dizer, não, nesse meu livro eu não quero essa técnica, eu não quero nada, eu vou fazer a doidice que eu quiser, que o livro é meu e eu vou me rebelar a qualquer técnica. Isso também acontece, também é muito importante e bom. Agora, na questão de premiações locais, para o fortalecimento da literatura, como você vê a importância dessas premiações para as novas gerações, as pessoas que estão começando agora nessa carreira, como é que você enxerga isso aí? Eu acho, Ari, importante demais, acho um incentivo, né? Isso é muito bom. Quanto mais tiver, melhor para os novos escritores e para os que já estão já na lida há bastante tempo, né? É um incentivo, traz um reconhecimento, massa, muito bom, muito importante, mas que o escritor também deve estar atento que o prêmio não é o objetivo Sim. da escrita. É uma consequência, é um resultado do seu trabalho. É. Que você não deve ter foco naquilo, né? O foco não deve ser esse. E se porventura esse resultado não vier e você não ganhar o prêmio, isso não quer dizer que sua obra não é boa. Tem uma série de questões aí que o escritor deve avaliar, né? E ele deve ver a sua escrita, a sua vivência literária, a sua vida, a sua entrega já como grande prêmio e como um grande reconhecimento. Entendi. Para mim, por exemplo, o que eu consegui até agora através da literatura, digamos assim, de reconhecimento, ou de alguma menção, ou de algum prêmio, ou mesmo de publicar, né? Isso aqui não abalaria o amor que eu tenho pela literatura, a minha devoção e a entrega da minha vida. Isso aqui é minha vida. E a vida não me deve nada. Se vier prêmio, se vier reconhecimento, ótimo. Se não vier, também está tudo bem. Né? O que eu tenho pela literatura, pela escrita, transcende tudo isso. Lógico que eu adoraria. Sim. Prêmios, reconhecimento. Quem sabe um dia viver só de literatura. Eu trabalho pra caramba, porque eu tenho boletos Para pagar, né? para pagar, né? Se isso acontecer... No Brasil não é uma realidade você viver de literatura. Não, muito distante. O próprio Raimundo Carreiro, que é um dos mais premiados da América Latina, que é reconhecido internacionalmente, que tem traduções em vários idiomas, ele não conseguiu viver da sua literatura. Ele vivia da aposentadoria dele, né, do Diário de Pernambuco, que ele foi editor. Colunista também. Colunista, acho que mais de 25 anos, né? A esposa dele sempre também muito parceira. E a gente vê um gênio, como foi Raimundo Carreiro, não ter o reconhecimento que lhe era devido. Ele teve, assim, bastante em Pernambuco. Se abrir os jornais, só se fala na partida de Raimundo Carreiro. Mas eu ainda acho que foi muito pouco diante da grandeza, da genialidade, da inovação que ele trouxe para a literatura e para o tanto de dedicação que aquele homem teve à escrita. A vida dele foi isso. Ele teria que estar, no mínimo, na Academia Brasileira de Letras. E a academia perdeu a oportunidade de ter Carreiro lá, né? Infelizmente. Ele ele é imortal da Academia Pernambucana de Letras, mas não chegou à brasileira, que eu acho... Assim como foi Ariano Suassuna. Eu não sei se Ariano foi da brasileira, não foi? A Brasileira de Letras foi. Pronto. Então, ali fica essa dívida... Essa dívida, né? Do país para com Raimundo Carreiro. Se tem alguém que merecia estar ali, que entregou a vida, que tem uma produção gigantesca, mais de 20 livros, livros de técnica, os maiores prêmios, inclusive...
o Jabuti. Mesmo que ele não tivesse ganhando prêmio, você via que a obra dele é algo assim, estrondoso, inovador, profundo, bem trabalhado, sabe? Então, ele se foi, teve esse reconhecimento, sobretudo em Pernambuco, mas no meu coração tem essa mágoazinha, que ele merecia muito, 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 muito mais. E viver, inclusive financeiramente, de literatura. E ele não alcançou isso. Já pensou, passou a vida toda, né? Toda. Fazendo isso e não teve os louros das suas obras, né? Pois é. Impressionante. Isso é uma questão muito cultural, né? Sim. Cecida. E o que foi que... o que é que você pode retratar pra gente em termos da tua convivência com Raimundo Carreiro, assim... de importância, de toques, dicas. A Cecida Rodrigues antes do Raimundo Carreiro e após. Perante a literatura, eu perdi a inocência no sentido de escrever só no instinto. Ia no instinto e ali no meio eu estava usando técnica e não sabia. Ele abriu os meus olhos lá nas aulas dele, mostrando o que é uma técnica, quais são os tipos de narrador que a gente pode ter, como é que a gente pode conduzir uma narrativa, como causar mais impacto a uma fala, o que é desnecessário no texto, que você não precisa estar repetindo, pensando que o seu leitor é burro, que ele não vai entender. Deixa eu ver o que mais. É coisa demais. Eu perdi essa inocência da escrita puramente no instinto, né? Uhum. E também aprendi, sabe o que com ele? Que eu também já tinha um pouco disso em mim, de disciplina, de estudo, de humildade, de repente você ter mais de 100 páginas e ver que ali não está funcionando. Você ter a humildade de sair tirando um montão de coisa do seu texto sem se apegar, porque aquilo ali não está dando a liga no seu texto. É um exercício também de muita humildade. Desapego e humildade. Humildade, né? Então, você reconhecer, autocrítica, né? Também. Você reconhecer que aquilo dali não vai render. E entender que a literatura é uma escrita diferente, por exemplo, da escrita jornalística, que tem que ser objetiva, tem que ser clara, tem que ter ali começo, meio e fim, passar uma informação, que é diferente de uma escrita acadêmica, de uma dissertação de mestrado, de um trabalho de doutorado. Quando a gente está falando de literatura, a gente está falando de arte, de artesania, de trabalho, de envolvimento, de jogo de palavras, de você queimar suas pestanas e a cabeça, quase endoidar, pensando na palavra ideal para aquela simples frase. Ou de não conseguir dormir bem à noite, eu passo por isso, porque você acha que aquilo ali que você escreveu poderia ter sido melhorado. Ou da dor de você ter escrito um montão e depois olhar, você botar aquele momentozinho o texto para quarar, né? Para não estar com a cabeça quente olhando. Mas mesmo depois que o texto passou por aquele processo que a gente chama de botar para quarar, você olha, revisita e ainda assim... Quarar é você guardar? Guardar. As lavadeiras lavam a roupa, bota lá no sol, deixa para quarar, para o sol bater, para ela clarear mais, para desanuviar. E, de repente, a gente faz tudo isso com o texto e, ainda assim, quando olha com todo o cuidado, com toda a dedicação, ainda não é o que você quer. Entendi. Então, é uma entrega muito grande, é arte. E, dentre as artes, eu acho que, se ela não for a mais exigente, ela é uma das. É muito exigente. Me tira uma curiosidade. Como é o teu dia a dia? Assim... além do teu trabalho, você idealiza, vou começar a escrever um livro hoje, ou isso vem de forma aleatória, de madrugada, insônia?
o processo de criação de um livro? O meu processo, eu penso em literatura o tempo inteiro. Eu vou dormir pensando em literatura, eu acordo pensando em literatura. Se você disser aí qualquer palavra e me vier um insight, eu tenho que guardar isso para a literatura. Eu sou observadora da humanidade, eu sou uma brechinha, eu sou um olhinho lá na brecha do mundo observando o humano. Então, se eu estou andando na rua, tem lá um bêbado caído, tem alguém tomando um cafezinho, tem uma prostituta fazendo uma graça, tem alguém snob passando. Já é um mote para você? Já é. Qualquer coisa, uma fila de supermercado, esse rádiozinho que eu estou vendo aqui atrás de você que tem um estilo retrô. Então, qualquer coisa que me toque pode ser insight. E eu estou com as antenas ligadas sem parar, pensando no que eu posso captar para a literatura. No meu dia a dia, eu trabalho muito. Eu sou professora da rede estadual e tenho 2 vínculos. Então, eu trabalho manhã, tarde e noite por ter 2 vínculos. Eu tenho uma redução de carga horária porque eu tenho uma filha neurodivergente, ela faz terapias, então eu sou mãe neurodivergente, eu tenho Qual a idade dela? 16. Ela tem várias especificidades, faz as terapias dela e etc, né? Então, sou mãe neurodivergente, sou uma trabalhadora como qualquer um, ainda um pouco mais, dificulta um pouco mais porque eu sou professora. Você trabalha na escola, trabalha em casa, corrige prova, prepara aula. E aproveito essa minha função de professora também para a formação de leitores. Eu acho que a gente precisa muito de leitores no nosso país. Nós já disseram, né, que um país se faz com homens e livros. Livros, exato. Então, eu sinto uma carência e uma necessidade muito grande de formar... O brasileiro lê pouco, né? Saiu uma... Ou já foi pior? A última pesquisa que saiu foi que havia diminuído o número de leitores. Eu participei até de um debate, me chamaram até para falar sobre isso, né? Foi? Que no lugar da gente subir um pouquinho, eu não sei se foi o ano passado ou foi o ano retrasado que saiu esse número aí, né? Falando que o brasileiro estava lendo ainda menos. E isso, assim, é muito preocupante. Sim. Porque quem lê não consegue olhar o mundo de maneira crítica, acredita em qualquer coisa que dizem, né? Tudo. A gente vê aí as fake news rolando, as pessoas acreditam, não tem mais paciência para ler. Você coloca 8, 10 linhas no texto de uma rede social, o povo já diz que é textão. Não, essa geração hoje também realmente não tem paciência mais para nada. É tudo muito rápido, né? Muito rápido. Eles não conseguem ouvir uma música de 3 minutos. Escuta a introdução, já pula para a próxima, enfim. Mas pegando esse gancho aí do que você está falando, eu queria que você me falasse, vamos pular um pouquinho para IA, esse recurso de inteligência artificial, que é um caminho sem volta e que é um terror para muitos, né, nas suas profissões. E você, como professora, me diz a relação de trabalhos, né? Como identificar que não está tendo recurso do IA naquele texto? Está sendo um desafio para vocês, acredito, né? Sim, sim. A gente consegue identificar rapidamente, porque conhece o tipo de estudante que a gente tem, o perfil dele de escrita. Por exemplo, eu sou professora de ensino médio, eu trabalho com 2º e 3º anos do ensino médio. Então, a gente sabe o tipo de escrita, o tipo de erros ortográficos e a IA... E a IA tem suas características bem destacadas, que são textos criados, né? E isso me preocupa muitíssimo. Eu digo, olha, eu quero um texto, não precisa ser perfeito, precisa ser seu. Isso. Se for IA, é 0. Me preocupa muito porque quando ele chegar no Enem, num concurso público, numa seleção de trabalho, ele vai precisar escrever, ele vai precisar redigir e ali não vai ter IA. Antigamente, né, eu sou professora há mais de 20 anos, pedia para o pessoal fazer o trabalho digitado, vinha até com a propaganda das lojas americanas.
porque pegava qualquer texto de internet e vinha a propaganda das lojas americanas. Hoje vem o texto todo pronto da IA, né? E se a gente... Tem até com os ícones. Mas vem. aí eles tiram, né? Para maquiar, disfarçar. Isso. Mas vocês... A gente consegue identificar com tranquilidade, né? E se a gente passar para o campo da arte, eu acho assim, pessoalmente, um terror. Uma coisa é você ir no IA, você ir num site que tem livros ou informações, ou até mesmo no Google acadêmico. Por exemplo, esse livro aqui, Deus Não Acudiu Ninguém, ele tem assassino em série, ele tem psicopata. Eu fui pesquisar esse universo. Aí eu fui assistir documentários sobre, fui pesquisar trabalhos sobre, fui ler livros sobre. Mas se eu pego e digo a IA, faça um texto assim, assim, assado para mim perde todo o sentido da minha arte, da minha artesania. Aquilo ali não tem alma. A graça da arte é ter alma. Sim. Eu posso pegar um desenho que eu achei bonito, que, por exemplo, a inteligência artificial criou e produzir aquele quadro ali em série. É bonito, é bacana, muitos vão gostar, vai ser um objeto ali de consumo em massa, mas para mim não é arte. Sim, sim. O livro, a mesma coisa. Eu não consigo conceber que um autor vá para um IA, mande escrever sua história e diga que é seu. É isso que eu queria saber. Acontece isso? Está acontecendo isso? Tem casos de concursos literários, né? Que os organizadores estão recebendo, estão reconhecendo que são livros feitos por IA e estão desclassificando. Certo. E é mais que justo. Claro, Quer dizer, eu estou me lascando todinha, às vezes passo 3, 4 anos trabalhando um livro, Sim. né? Minha artesania, meu trabalho, e vem um IA e faz. Porque na cabeça dessa pessoa, ele acha que tem participação por estar dando as diretrizes, né? Isso. Criar um livro com o tema tal, uma coisa que vem da cabeça dele, pronto. Mas desenvolver a narração, isso daí fica por conta do IA. Se usou isso aí para mim não é artista, para mim não é escritor, para mim tá completamente desclassificado, fora do jogo. Não se chame de escritor se você faz isso. Exatamente. Para mim tá fora. Exatamente. Não nos dê essa vergonha. Né? É isso aí. Olha, em 2020 e 2021 você publicou poesia. Em 2023, voltou ao conto. Você escreve esses gêneros simultaneamente? Como é que é essa divisão de conteúdos? O que eu mais escrevo são narrativas, né? Contos, romance, tem um livro infantil, infanto-juvenil. Escrevo de todo jeito. Mas os que eu fui publicando primeiro foram os de poesia. Eu não publiquei logo E Deus Não Acudiu Ninguém, que é esse livro de contos, porque eu não me senti preparada por conta da temática pesada que ele tem, né? Me lembrei, inclusive, do caso que dialoga com E Deus Não Acudiu Ninguém, e daquela moça que saltou e estava sem a cordinha. Esse caso do que a gente teve recentemente, né? E algumas mulheres da política tiveram que denunciar homens que fizeram comentários terríveis da menina, dizendo que gostariam de trabalhar no IML para usufruir do corpo dessa menina. Comentários terríveis, e tem denúncia, isso foi para a justiça e tudo. E tem um caso parecido de conto nesse meu livro, E Deus Não Acudiu Ninguém, porque também houve um momento que houve até uma denúncia no Fantástico do que chamavam de festa no IML, que era justamente o abuso desses corpos de mulheres falecidas por grupos de homens, né, que trabalham na área, se organizando para este fim. Né, o meu conto porque se eu não falasse sobre isso, eu ia enlouquecer com a notícia dessa. Aí também, para mim, escrever é uma forma de me libertar daquele incômodo que foi tão grande e também dar voz àquela vítima e fazer
o leitor refletir sobre isso. Certo. Né? Então, esse é de narrativa, mas não saiu logo, embora estivesse pronto antes de Molhado até os Ossos, porque são coisas tão tristes da humanidade, e quando você trata de literatura, você conhece muito bem a humanidade, e você conhece muito bem a si mesmo, inclusive quando você se torna um leitor assíduo com profundidade. Né? É uma coisa muito boa que a literatura me trouxe, e muito ruim também, foi conhecer a mim mesma. Porque você vai vendo ali o personagem, a história, como é que ele se coloca, como é que é a vida daquele injustiçado e o que é que ele está passando. E como é que o outro personagem se acovarda tanto. E como é que existe essa traição tão forte daquele que, de repente, é a pessoa que você mais confia. Então, você vai conhecendo o mundo, você vai conhecendo a sociedade, você vai conhecendo o outro e você vai conhecendo a si. E conhecer a si não é um processo fácil, porque a gente também reconhece que a gente não é aquele alecrim dourado, que a gente temos conflitos. Temos os nossos conflitos, etc, né? A gente também não é essa flor que se cheire toda, a gente também tem nossos sentimentos de ira, de egoísmo, né? Então, conhecer-se é muito importante, mesmo que às vezes doa. Você aceitar, né? Sim. O que você tem lá no seu seu ego, né? Como é a tua relação com os alunos? Os alunos que tem a Cecita Rodrigues, uma escritora renomada, premiada, como é que é a relação com eles? Existe aqueles que já se espelham em você, que chega para você e diz, professor, eu quero também ser escritor, eu quero ser escritor, o que é que eu devo fazer, o que é que você me aconselha? Tem essa relação? Tem. A gente tem uma relação muito boa, muito próxima, muito amistosa. Qualquer estudante que chegue a mim querendo ser escritor será acolhido, será ajudado na medida do possível, né? Uhum. E, assim, eu trabalho muito com formação de leitores, muito, e muito com produção textual. Quando eles começam a produzir bastante texto, chega uma hora que eles vão puxando para o lado artístico. Aí, quando eu percebo, eu também digo, teu texto tá tão bom, tá tão legal, vamos pensar nisso. Trabalho muito com produção de livros cartoneiros, sou uma exímia... Como é isso? Eu sou uma exímia catadora de papelão e sucata, porque como a gente não pode publicar, né, a gente faz o livro artesanal, pega o papelão, faz a capinha, dentro coloca o papel ofício ou papel com pauta, com linha, dependendo do gênero que o aluno quer, e ali ele se torna um autor, né? Então já passou pela minha história, muitos estudantes que, de bons leitores e de pegarem o gosto pela leitura, terminaram tornando-se escritores também, né? Também acontece isso. Você identifica uma pessoa, um aluno... Com certeza. E o aluno não tem nem ideia do que tem aí esse talento, né? Você consegue identificar e chegar para essa pessoa e Claro, falar. claro. E às vezes ele mesmo tem essa ideia e ele mesmo já chega dizendo, professor, eu sou escritor, olha aqui meu texto. Acabou-se, né? E a gente segue Você junto. Você não teve essa orientação lá atrás, né, Cecita? Não, tive não. Eu fui muito pelo instinto mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com carreiro, eu tinha entre 9 e 10 livros já prontos. Só não tinha essa ideia que existia a técnica, esse estudo maior, essa profundidade, de dar nome à técnica. Que às vezes eu até usava a técnica, mas não sabia que estava usando a técnica tal. Entendi. Né? Entendi. Me tira uma dúvida, como é a questão do relacionamento do escritor com a editora? Você fez um livro, revisou, deixa lá quarado, é isso que chama? Deixa lá quarando, esquece um pouquinho para desopilar, aí depois você vai revisitar a tua obra. Isso. Tem uma coisa que você... rapaz, isso aqui não tá legal não. Porque você tem que realmente descansar a cabeça. Pronto. É isso mesmo, tá fechado. Aí a luta para procurar uma editora
É isso aí? É. Você vai mandando o teu trabalho? Como é que é esse processo? Ó, antigamente, o processo de você submeter um livro era mais difícil, era mais complexo. Hoje a gente tem um número maior de editoras, né? A minha, por exemplo, é a editora Patuá, Que é de São Paulo. que é de São Paulo. Certo. Aí o que aconteceu? Aqui tem? Tem várias editoras, tem muitas. Aqui em Pernambuco? Tem. Nós temos a companhia editora de Pernambuco, que é a CEP, né, que é do estado. A gente tem a editora Bagaço. Bagaço, sei. A gente tem a própria gráfica da CEP, que qualquer escritor pode chegar lá, montar seu livro e utilizar como uma gráfica. E ela vai imprimir em quantidade. Tem a editora Coqueiro, tem muitas, tem muitas. Só que eu não mandei para nenhuma delas. Eu mandei logo para Patuá porque eu vi o perfil que eles da editora, vi que eles gostavam muito de poemas e o primeiro que eu queria lançar era Molhada Até os Ossos. Vi o trabalho do meu editor, que se chama Eduardo Lacerda, que é um trabalho muito bacana, e arrisquei, fui e mandei. Com menos de uma semana, e ele disse, olha, o livro é aprovado, o contrato, vamos embora. Pronto, depois que eu entreguei o livro para a editora, eles, né, que... Eles se encarregam de divulgar? tudo. Divulgar, assim... A tiragem é você que escolhe? Como é que São é esse eles. São eles. Tudo eles. Por exemplo, os livros que eu publiquei pela editora Patuá, eu não paguei nem um centavo. Certo. Eu queria saber isso também. Não paguei nenhum centavo. Tenho direito a 10% das vendas. Entendi. Que, assim, não dá para viver de ser escritor, porque não vende muito, né? Um ou outro escritor tem uma chance de ter uma visibilidade maior ou cai no gosto da galera, assim, da massa, e vende em grande quantidade, mas é um ou outro que consegue viver disso. Entendi. Eu já estou feliz com a vida pelo meu livro ser aceito, né, ser selecionado. Por estar na 4ª edição. Não, o quarto livro, né? Quarto livro, Pois é. E tenho essa abertura com a editora, porque eu sei que se eu mandar um outro original hoje, é muito provável que eles queiram também. Sim. Porque eles já conhecem o meu perfil de escrita, as minhas temáticas. Já está em casa, né, Cecita? Já estou em casa, então estou bem tranquila com a editora Patuá. Mas, Cecita, a questão de livrarias, de distribuição, assim... É complicada. Como é que é esse processo? Está em todo o país? Tá, assim, ele está disponível no site. Tem uns que só pela internet, né? Os meus estão disponíveis pelo site da editora Patuá e também estão disponíveis na Amazon. Certo. Em loja física, em livraria, acontece o seguinte: para a livraria aceitar que seu livro esteja sendo vendido lá, ela vai cobrar uma porcentagem. Certo. Aí já há uma outra porcentagem da editora. Eu já fiz isso uma vez em algumas livrarias daqui do Recife. E para o escritor fica pouquíssimo, ou às vezes para pagar que o livro fique na livraria, você gasta. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz. Visibilidade? Isso. Se eu tivesse dinheiro sobrando, para que as pessoas tivessem mais acesso aos meus livros e lessem mais, eu faria. Sendo bem franca com você, eu faria. Mesmo não tendo lucro, que eu já não tenho lucro mesmo, eu faria para ter acesso a mais leitores. Mas eu acho que complica... ainda mais, né? Eu acho que a gente precisa de mais políticas de incentivo ao escritor, que entre as artes, quando você vê assim, tudo bem, tem concurso, tem edital, agora a gente tem algumas leis também, mas você tem que passar por um processo, tem toda aquela coisa burocrática, você manda o seu projeto, se tiver marcado já no lugarzinho errado, você já está desclassificado. Então, ainda é muita burocracia.
eu ainda acho difícil, sabe? O que eu venho divulgando dos meus livros e trabalhando, lógico que tem a parte da editora, mas é muito mais do próprio autor. A editora tem muitos livros, tem muitos autores, né? Tem um reconhecimento grande. Então, quem mais trabalha pelos meus livros sou eu mesma, viu? Entendi. E na questão da produção independente, Cecília? Olha, tem muito autor que gosta. Eu nunca me aventurei assim, né, de dizer, vou fazer meu livro, aí vou chamar um amigo para fazer uma capa, outro vai fazer a diagramação, eu vou numa gráfica, imprimo, eu vendo, o que eu vender é meu, eu que faço, ainda não me aventurei. Mas não descarto também, se um dia me der a doida, eu faria também. E você mesmo bancar o custo da produção, Você banca. Né? Da gráfica, Tudo. tantas tiragens, né? E viver só pela internet, ou então levar para as livrarias, porque aí já cai digamos, o atravessador, que seria a editora. Isso. Ficaria a negociação só entre você e a livraria, certo? Certo, pode ser também. E tem muita gente que faz o livro praticamente artesanal. Eu sou da Academia Recifense de Letras e a gente tem lá um confrade, um dos membros da academia, que ele consegue fazer o livro com tudo que ele tem em casa. Ele tem a maquininha que corta, ele sabe costurar o livro, ele sabe fazer a capa, ele mesmo faz e ele nem sequer vende, ele distribui. Eu particularmente, não me aventuraria a isso, até pela falta de tempo, de manejo. Assim, o trabalho que a minha editora faz é um trabalho muito bonito, eu acho que seria difícil chegar nesse nível assim de qualidade, a qualidade da folha, os artistas que fazem a capa. Realmente ele é um livro muito bonito, muito bem trabalhado. A editora manda para você aprovar, acredito. Sim, manda. Antes de rodar. Isso. Me pede sugestões, né, de como eu gostaria, eu digo mais ou menos. Certo. Eles veem lá o artista que eles acham apropriado, depois de pronto eu aprovo ou não. Todas as minhas capas eu aprovei de pronto, de primeira. Cada uma foi com um artista diferente, né? Que tem os estilos também de capa. São artistas muito bons, né? Então, como eu sou esteta, eu sou uma pessoa que vai muito pela estética, pela beleza. Sim. Tudo bem que o que importa é o que está dentro, mas eu acho importante. A capa também é a apresentação, né? Isso, eu gosto muito. Visita, claro. Aí eu tô bem satisfeita com a patuá, diagramação, capa, trabalho, tudo. Eu acho o trabalho deles primoroso. Do bater o martelo para estar pronto, demora muito? Os meus não demoraram. A experiência que eu tenho é que não demora, não. Foi até mais apressado do que eu queria. Do que você esperava, né? Ô, Cecília, tu tem alguma fonte de inspiração, assim, uma escritora, um escritor, saindo do universo do Carreiro, que você se espelhava, admirava ou admirava, que de certa forma te influenciou muito? Olha, eu tenho vários autores que eu amo muito. Fernando Pessoa é um dos meus favoritos. Tem um livro dele chamado O Livro do Desassossego, que é um livro que marcou profundamente a minha vida. Tem uma poeta também, que é Sylvia Plath, ela é americana. Nosso Fernando Pessoa, português. E eu saio lendo de tudo. Tem muita gente contemporânea também, que eu gosto bastante. Mas eu acho que aquele que pegou o meu coração e foi inesquecível, dentre tantos, que eu leio de tudo, gosto muito, foi Fernando Pessoa. Eu tenho uma paixão, assim, incrível por Fernando Pessoa. E aí, os teus próximos trabalhos? Esses que tu tem, em média, 12? Tenho mais 12 prontos. Prontos? Prontos, revisados, quarados. E já está tudo pronto. Você tudo tem prontinho. Ideia de... Eu quero lançar uma novela ano que vem. Novela, ela é um tipo de narrativa que ela não é tão curtinha
como conto e nem é tão longa como romance. Ela está nesse intermédio. Certo. A gente chama de novela. É diferente da novela que passa na TV, por exemplo. Na literatura é outra coisa. Ela está nesse lugar intermediário. Ela não é curta como conto, apesar de ter contos que são longos. Certo. Ela não é tão grandona como romance, que é uma narrativa que exige bastante fôlego e é grandona. Ela está nesse entre lugar, né? Então, para o próximo ano, eu tô com vontade de publicar essa novelinha. Que já tem noção de quantas páginas, mais ou menos? Ela é assim? bem curtinha, ela tem menos de 70. 60 e alguma coisa. Sei, entendi. Olha, e qual o teu conselho para essa nova geração aí? Essa rapaziada que tá curtindo a nossa entrevista, certo? E conhece você também nas redes sociais. Aliás, você é bem ativa nas redes sociais? Tenho que ser, né? Tem que Porque... ser, É um mundo que a gente não pode desprezar, né, Cecita? Isso. Arroba Cecita Rodrigues no Instagram. Arroba Cecita Rodrigues no Instagram. A gente vai colocar aí na legenda. Qual incentivo que você dá para essa galera que está chegando, tem vontade tem vocação, às vezes não tem nem coragem de amanhã ficar adiando. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Qual é o teu conselho para essa rapaziada aí que tem vontade de lançar suas obras? O meu primeiro conselho seria: seja sem vergonha. Eita! Escreva sobre o que você quer, da maneira que você quer. Permita-se ser julgado. Permita-se que as pessoas achem ridículo, que não vai dar em nada, que é papel de bobo. Siga o que você quer fazer. Seja um grande leitor. É importante ser leitor. Tenha disciplina na medida do possível. Cada um é de um jeito, né? Tem escritor que é bem disciplinadinho, outros escrevem quando dá tempo. Eu escrevo quando eu tenho tempo por conta de trabalho e outras questões da vida. Mas não tem um dia que eu não escreva pelo menos uma linha ou que eu não anote pelo menos uma ideia. Então, a primeira é ser sem vergonha. A segunda é ser leitor. A terceira é escrever, porque não adianta, às vezes a pessoa quer super ser escritor, mas não quer escrever. Escrever é doloroso, escrever é aquele ato de humildade que eu tinha te falado, que às vezes não tá bom. Ter humildade também, se você pedir a opinião de alguém, a pessoa te disser, aqui eu acho que precisaria melhorar. Claro que o autor vai acatar ou não o que faz sentido. Mas se ele também tiver essa humildade de aprender, Uma vez que ele está pedindo opinião, né? De aprender, de sempre estar estudando. E tal, e também tentar se engajar nos movimentos que estão acontecendo, falar com pessoas, conhecer seus pares, conhecer quem pensa como você, não ter medo de se expor já que quer ser lido, porque se ficar escondidinho não vai ser lido. Verdade. Olha, no seu trabalho de assessoria textual, qual é o erro ou vício mais comum que você percebe nos novos escritores? O mais comum é o mais do mesmo e falar do jeito que todo mundo fala. O mais comum é o lugar comum. Por exemplo, e os meus olhos se encheram de lágrimas e o meu coração ficou partido. Isso é o comum, isso é o que todo mundo... É o clichê, é o comum, é o que todo mundo já está falando. Esse é o mais comum. É uma zona de conforto que muitos usam. Isso. E outra coisa é querer mostrar dentro do texto que você é culto ou que você sabe muito sobre um determinado assunto.
Aí isso para o que é artístico fica chato. Chato. Porque, por exemplo, se eu sei tudo da área de direito, por exemplo. Aí tá lá meu personagem que é advogado, mas eu vou entrar na lei tal, porque eu tô querendo ali, enquanto escritor, aparecer e mostrar que eu sei sobre aquele assunto. Sim. Mas isso não interessa, é o teu personagem que tá ali. E você tem que agir enquanto escritor para que seu narrador, seus personagens, etc., eles sejam eles mesmos. Se eu estou escrevendo sobre uma prostituta, um mendigo, esse universo marginalizado que eu gosto tanto, que eu tenho um carinho tão grande, se eu estou escrevendo sobre um personagem que é marginalizado, eu não posso dar a ele uma voz pomposa, usar uma língua normativa muito culta, que ele fale como se fosse um juiz dando uma sentença. Então, tem que ter adequação, tem que ter coerência. E, às vezes, a vaidade do autor se sobressai no seu texto, e não é o lugar. Então, eu diria lugar comum, a questão das vaidades, a questão de repetições de ideias e você ficar dando ênfase a algo, porque você está achando que se você não der essa ajudinha, o seu leitor não vai entender. Então, também não subestimar o seu leitor. Ele é capaz de entender o que você está explicando. Não precisa ficar explicando como uma mãe explica a um bebezinho de 2 anos de idade. Tornar uma leitura fácil, não é isso? Para você tornar essa leitura fácil, tem muito trabalho, muito corte para ela ser objetiva e tacar a mensagem que ela está querendo dizer. Mas, para o leitor, ele vai ter uma compreensão daquilo, apesar de que existem umas leituras e uns tipos de texto que dão mais trabalho, que são mais profundos e que vão exigir também ali um leitor mais maduro. Entendi. Cecita, para o escritor ter sua obra retratada na dramaturgia, deve ser assim, muito legal, né? Assim, Sim. Um reconhecimento assim, que é um sonho para muitos, né? Acho que para todos, né? Isso. Uma peça teatral baseada o Ariano no texto, Suassuna, por exemplo. O Ariano Suassuna da vida, né? E tantos outros, né? Isso. Entendeu? Assim, vamos apresentar uma peça baseada na obra de Cecita Rodrigues. Um sonho, viu? Quem quiser, tiver por aí assistindo. Se quiser, eu crio até a peça para você. É um sonho para todos, né? Com certeza, porque populariza, democratiza, né? Traz as pessoas. Peso enorme, né? Sim. Quando fala baseado na obra de... É lindo, né? É bonito, né? É lindo. Eu tô aí para jogo. O que a vida quiser comigo, eu quero com ela. Massa. Qual desses livros aqui foi o mais, assim, você tem um apego maior ou não? É todo amor igual? São amores, mas são amores diferentes, né? Amo todos. Tem sua importância, mas são amores diferentes, são pegadas diferentes, temáticas diferentes. E qual desses daí teve melhor aceitação por parte dos leitores, família? Qual desses daí foi mais... Você sentiu que teve um... Assim, eu estou muito feliz porque a minha obra, no geral, apesar de ser recente, a publicação de 2020 para cá, a gente está em 2026, mas já tenho colhido bons frutos, né? Tem muita gente estudando meus livros. A Universidade Federal Rural de Pernambuco adotou meus 4 livros. Pelos próximos 4 anos, eles serão estudados. Vejo muito no meio acadêmico, sobretudo das universidades, pessoas estudando, fazendo trabalhos, apresentações, artigos. Dentro do meio acadêmico, assim, né, de estudiosos, eu já tenho colhido frutos muito, muito bons e estou muito feliz por isso. Legal, já tenho recebido homenagens, né? Sempre sou chamada para falar de literatura. Você está feliz? Eu estou feliz. Com o que você escolheu? Sim, demais, demais. E vivendo hoje. Perfeito. Ó, gente, Molhada até os Ossos,
para dançar na cerca elétrica. E Deus não acudiu ninguém. E esse foi o último. O último foi o segundo, mas não tem segundo, importância, tudo bem. não. Os dedos das santas costumam faiscar. 4 obras aqui a gente encontra no site. Encontra na Amazon. Na Amazon e no Ou- site da Patois. Isso da mesmo. editora Patois, Isso, certo? perfeito. Gente, muito obrigado, Cecita, pela tua visita. Adorei te conhecer. Ah, digo mesmo. Adorei te conhecer. Eu quero que você saiba, eu sempre falo isso para os nossos convidados, que a gente tem as portas abertas, a gente adora receber novidades. Então, assim, ó, Ari, os meus novos quarados, que estavam lá quarados e tal, tô lançando, tá, vai entrar em produção. Fique à vontade, tá? Para entrar em contato com a gente ter novos papos aqui no nosso podcast. Que ótimo. Ótimo, fico muito feliz. Viu? Precisar também de alguém para falar sobre leitura, Com formação certeza. de leitores, escola e etc. Estou aqui Com também. certeza. O que é que a gente encontra no teu Instagram? Tuas publicações, dicas? Isso, lá no Insta você vai ver meus livros, vai acompanhar minha rotina, os lugares que eu sempre estou indo falar sobre literatura. Algumas reportagens também de TV, né? Que eu Tem, dei uma zapeada lá. tem reportagem, E muita tem coisa jornal, com o Carreiro, né? tem muita coisa com Carreiro também. Enfim, tá lá, o meu universo literatura. Gente, estivemos aí com a nossa querida Cecita Rodrigues, Conceição Rodrigues, mas você encontra nas redes sociais, @Cecita Rodrigues, essa grande pernambucana, lá de Arco Verde. Visita sempre a terrinha ou não? Visitei a última vez, ano passado, pelo São João, que o São João de lá é belíssimo, né? É lindo. Aliás, a última vez que eu tive em Arco Verde, acho que está com uns 10, 12 anos. Cresceu muito aquela cidade, né? Demais. Uma cidade bonita. Belíssima, clima gostoso, né? É. Adoro. E tem um bom polo médico também, né? Também, e universitário também. Universitário Quando eu saí de também. lá, não tinha tudo aquilo, não. Agora você tem de tudo em Arco Verde. Perfeito. Gente, estivemos aqui com a nossa Conceição Rodrigues, a nossa escritora. Você acha procurando no Instagram, @Cecita Rodrigues. Espero que todos tenham curtido, gostado desse nosso bate-papo. E eu espero você até na próxima edição, tá? Sempre com um convidado especial. Não esquecendo, se inscrever no nosso canal, o canal Pod2Cast, também estamos no Spotify. E você, por favor, compartilhe com seus amigos, com a sua galera. Eu agradeço muito. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima edição. Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações: 996385706. Líder, internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Líder Telecom. Líder, grandes conexões acontecem aqui.